Minha amiga e meu amigo, vamos falar de Venezuela. Acaba de surgir uma péssima, mas péssima notícia para Nicolás Maduro. Por outro lado, é uma excelente notícia para a oposição e aqueles que torcem e apoiam a oposição na Venezuela. Todos sabemos que a OEA, Organização dos Estados Americanos, é uma organização tomada na sua maioria pelos diretores de viés de esquerda. Mas até eles já cansaram do Maduro e do Lula. O Maduro ele vem mostrando comportamento vacilante. Ontem, em plena entrevista, ele apareceu abatido, até um pouco mais, com o rosto mais magro, e surtado, falando besteira. Completamente surtado. Ele se dirigiu às forças armadas dele, que de forças armadas não tem nada, aquilo ali é um bando de narcotraficantes, dizendo o seguinte, que Elon Musk estava se preparando para invadir a Venezuela. E por essa razão, o exército tem que estar atento e vigilante. Olha o grau de loucura desse débil mental. E como se não bastasse, pasmem os senhores, ele chamou o Elon Musk para porrada, desafiou o Elon Musk a disputar com ele no braço. E o Elon Musk tem o direito de escolher aonde é que vai ser a briga, aonde é que vai ser a luta. O Elon Musk aceitou. Só que eu acho que ele deveria sugerir Estados Unidos. Maduro ia entrar lá e não ia sair. Fanfarrão. É um tipo de coisa de um camarada que está surtado, desequilibrado, descompensado, não está no seu estado normal, porque achava que estava abafando e não está. Tomou um contra-golpe. Ele deu um golpe e tomou um contra-golpe. A comunidade internacional está se levantando contra esse crápula e seus apoiadores. A exemplo, Lula. Vários países já reconheceram a vitória da oposição e entende que Maduro falseou os resultados da eleição. Para você ter ideia, a OEA é uma organização extremamente importante. Ela é composta de 35 países. Porém, na noite desse dia 31 de julho, foi colocado em pauta para ser votado por todos os membros dessa corte uma medida que visava fazer com que Maduro liberasse os dados da eleição, resultado da eleição, para que, a organização fizesse um apanhado de forma independente, que preservasse a integridade física dos manifestantes, os que estão na Venezuela e fora dela, como também pediu, entre outras coisas, pediu que preservasse todo o material envolvido no processo eleitoral, como urna, voto, relatório, enfim. Coisas que têm a ver com a democracia, a informação. Não era nem uma condenação da Venezuela, era dados para ser analisados. Sabe o que aconteceu? Ah, esta medida não foi votada. Por quê? Porque o Brasil, além de se abster, ou seja, não votar, articulou nos bastidores para que outros países não votassem ou se abstivessem. Brasil de Lula e o México. Mas essa resolução que o Lula articulou a sua queda, não foi o bastante para salvar o pelo do Maduro. Não foi o bastante. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, acaba de anunciar ao mundo que ele vai pedir ao Tribunal Penal Internacional a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Era tudo o que ele não esperava e que não queria, mas vai acontecer. Aí, minha amiga e meu amigo, com esse pedido de prisão,
do Tribunal Penal Internacional, a situação dele se agrava, ele se isola. Ah, mas aí você vai dizer, Cabo, mas já tem um pedido de prisão contra o Nicolás Maduro. Inclusive, ele veio no Brasil, leve, livre e solto, e não foi preso. Deixa eu explicar para você. Aquele mandado de prisão que ele tem em vigor é do governo americano. É do governo americano. Não é do Tribunal Penal Internacional, que envolve todo mundo, todos os países que são signatários dessa corte. A situação agora é outra. Eu acredito que o regime vai cair por esses dias próximos. Mas se o imprevisível acontecer, vamos que ele consegue se arrastar num regime, num poder por um longo tempo, ele não pode sair do país. Por exemplo, ele não pode vir no Brasil de Lula, porque o Brasil é signatário da TPI, do Tribunal Penal Internacional. Ele batendo aqui, o governo obrigatoriamente tem que colaborar com a prisão dele. Caso não faça, está sendo cúmplice, vai responder também. Então agora a situação é outra. Repito, o mandado de prisão que está em vigor contra o Maduro não é internacional, é do governo americano. O internacional passa a valer a partir do momento que esse pedido for aceito. Então a coisa já começa a ficar não muito boa para o Nicolás Maduro. A comunidade internacional está se levantando. O próprio governo, o governo americano, através da sua Secretaria de Estado, já tem dados na mão que comprovam a eleição da oposição e a derrota do Nicolás Maduro. Então, o que a gente está vendo é extremamente lamentável no tocante à participação do presidente Lula nesse processo insano, louco de querer proteger o regime de Maduro a todo custo, contra tudo e contra todos. E olha que nessa brincadeira de mau gosto, diga-se de passagem, quase 2.000 pessoas foram presas e 17 delas perderam a vida nas mãos das forças de segurança do ditador Nicolás Maduro. E eu tenho dito, repito, essas 17 vidas que se foram têm as mãos sujas de sangue de Lula, que dá a sua parcela de contribuição para isso. O Nicolás Maduro, ele falou que se ele não fosse eleito, ele ia provocar uma guerra civil e um banho de sangue. E, no entanto, está cumprindo com o que prometeu. Está cumprindo com quem prometeu. Já tirou a vida de 17 jovens desarmados que estavam se manifestando de forma pacífica. E ele não está só. Ele está contando com a colaboração do governo Lula. Para finalizar, minha amiga e meu amigo, eu digo, notícia muito, mas muito boa para a oposição e péssima para Nicolás Maduro. Basta saber, deixa eu voltar aqui, vale uma lembrança importante. Eu queria lembrar vocês que uma ordem do TPI, Tribunal Penal Internacional, é tão importante, tem tanto poder e é tão assustador que o todo-poderoso Vladimir Putin foi condenado no Tribunal Penal Internacional pela invasão da Ucrânia. Sabe o que está acontecendo com Vladimir Putin? Desde o conflito, que ele não sai da Rússia. A única viagem que ele fez foi na China, recentemente, que é uma ditadura que não liga para nada. Então a situação do Maduro é desesperadora e de quem o apoia também. Agora, para finalizar de verdade, você que votou em Lula, acreditando que ele era um democrata, acreditando que o amor ia voltar, que o Brasil ia fazer amizades ao redor do mundo com países decentes, civilizados, onde a democracia impera,
Olha para onde Lula arrastou o Brasil, para o lado errado da história. E você que votou, você tem a sua parcela de culpa. Ao votar, você chancelou, você deu cartas brancas para que ele tomasse essa decisão nefasta, jogando o Brasil nesse buraco. É vergonhoso, é muito vergonhoso.